Fala, Itavuano, tudo beleza? Então, capítulo novo hoje, vamos para o capítulo 4. Abram aí o livro na página 38. Hoje a gente vai ver características e fatores do clima, tá? Lembrando alguns conceitos. Tempo vai ser caracterizado pelo estado da atmosfera em um determinado momento, tá? O dia tá nublado, tá chuvoso, ensolarado, frio, calor, isso é tempo. Clima vão ser as condições atmosféricas em um período mais longo. Por exemplo, um clima mais quente, por exemplo, um clima equatorial ou tropical, tá? E quais fatores climáticos? A gente tem os fatores astronômicos e os fatores terrestres, que assim influenciarão no clima. Comecemos pelos fatores astronômicos, tá? Os mais importantes que influenciam no clima do planeta são a radiação solar que chega à Terra, o movimento de rotação da Terra e o seu eixo de rotação. A gente já viu, né, na aula anterior, que o eixo de rotação da Terra e o movimento de translação em torno do Sol dá origem às estações do ano, tá? Por exemplo, no verão, as alturas aparentes do Sol são maiores, então os dias são mais longos porque há mais radiação. E no inverno, temos dias mais curtos e, consequente, menos radiação solar. Esses são os fatores astronômicos, só que a gente pode ver algumas diferenças de temperaturas ao longo do ano, porque existem também fatores terrestres que influenciam no clima, como, por exemplo, latitude, tá? Ou seja, dependendo da latitude, ou seja, da localização, o continente está no globo terrestre, tá? Lembrando que a superfície terrestre é esférica, então os raios solares atingem o planeta a diferentes inclinações, tanto é que vocês podem ver que nos polos a radiação solar é menor, logo as temperaturas são mais baixas. E na mais próxima linha do Equador, mais próxima ao centro do planeta, a radiação solar é maior, então o clima é mais quente. Aqui eu tenho uma imagem, uma foto da base brasileira na Antártida, tá bom? E a gente tem outros fatores, como por exemplo a altitude, tá bom? A altitude também é outro fator importante, ou seja, quanto maior a altitude, a gente vai ter o quê? Uma menor pressão atmosférica, uma temperatura menor comparada, por exemplo, ao nível do mar. Aí que eu trouxe uma imagem da nossa Restinga da Marambaia, ali na Barra de Guaratiba, tá? Tá vendo? A temperatura muda conforme a altitude. Em localidades mais altas vai ser mais frio, mais baixas, né? Mais próximo ao nível do mar, mais quentes, tá? E a gente também tem o relevo, tá? O relevo é que eu tenho uma imagem da Serra dos Órgãos lá na... Quem já foi para Teresópolis já viu ali a imagem do dedo de Deus, né? A formação do relevo. Por que eu trouxe essa foto? Porque serras e montanhas podem um pouco bloquear a umidade dos locais e assim alteram o clima da região. Virando a página, a gente está na página 44. Outros fatores terrestres são a vegetação. Aqui tem uma imagem, né, da floresta amazônica. Por quê? Dependendo da vegetação, as temperaturas podem ser amenizadas porque a vegetação absorve os raios solares, minimiza seus efeitos, assim, aumenta a umidade do ar, aumentando os índices de chuva, tá? O problema é que nas cidades, como a gente tem uma quantidade menor de áreas verdes, a gente acaba fazendo o quê? Com que a temperatura aumente. Aqui lá no centro do Rio de Janeiro, temperatura de 43 graus, né? Por causa do asfalto, os prédios. Aqui, olha só uma comparação ali no Rio de Janeiro antes e depois com o crescimento urbano. Fora isso, a gente tem a maritimidade, ou seja, a proximidade a localidade com grandes massas de água, como por exemplo aqui a imagem. Quem será que vai reconhecer essa praia? Vou deixar de mistério aí para vocês me falarem depois quem descobriu, tá? Ou seja, em áreas que têm mais influência da maritimidade, elas têm uma variação de temperatura ao longo do dia, ou mesmo de uma estação menor, tá? Por quê? Porque a água precisa receber ou perder muito calor para variar a sua temperatura. Então, como o oceano demora mais a aquecer, retém mais calor e demora a esfriar. Então, locais, cidades litorâneas são mais úmidas e os índices de chuvas mais elevados, ao contrário da continentalidade, ela é totalmente o contrário da maritimidade, tá? Então, por exemplo, a radiação solar vai aquecer a superfície e reduzir a umidade do local. Como tem pouca umidade, quase não forma chuvas, que nem o deserto, olha só, bem no centro do continente. Já à noite, como tem poucas nuvens, o calor é dissipado rapidamente, então é muito frio à noite, tá? Então, continentalidade é o oposto de maritimidade, tá? Então, regiões mais longe dos oceanos é mais seco,
tem um clima mais seco que regiões litorâneas, tá? Aí aqui eu tenho uma imagem aqui, ó, dos raios solares no deserto, tá? Reduzem a quase zero a umidade, é muito seco, já que existe pouco vapor de água. E à noite o calor se dissipa rapidamente. Então, dias muito quentes, noites muito frias. Já a maritimidade, olha só, como tem muita umidade, já que tem muita água, então uma evaporação maior, faz com que esse vapor na atmosfera mantenha o calor durante o dia. E à noite é como se as nuvens funcionassem como uma estufa que retém o calor. Aí evita grande perda de calor durante a madrugada. Tudo bem? Tá vendo que um é o oposto do outro. São vários fatores que influenciam no clima e essa foi a aula de hoje. Até a próxima!